1 Reis, capítulo 21. Depois disso, houve o caso do vinhedo que pertencia a Nabote, o jezreelita. Esse vinhedo ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe disse a Nabote: "Dê-me o seu vinhedo para eu fazer uma horta, pois ele fica perto da minha casa. Eu lhe darei em troca um vinhedo melhor. Ou, se você preferir, eu lhe darei o valor dele em dinheiro." Mas Nabote disse a Acabe: "Em respeito a Jeová, eu jamais lhe daria a herança dos meus antepassados." Portanto, Acabe entrou na sua casa, contrariado e abatido, porque Nabote, o jezreelita, lhe tinha dito: "Não lhe darei a herança dos meus antepassados." Então ele se deitou na sua cama, virou o rosto e não quis comer nada. Jezabel, sua esposa, foi falar com ele e perguntou: "Por que você está tão triste que não quer comer?" Ele lhe respondeu: "Porque eu disse a Nabote, o jezreelita, venda o seu vinhedo, ou, se preferir, eu lhe darei outro vinhedo em troca. Mas ele disse: não lhe darei o meu vinhedo." Jezabel, sua esposa, disse-lhe: "Você não é o rei de Israel? Levante-se, coma alguma coisa e que o seu coração se alegre. Eu lhe darei o vinhedo de Nabote, o jezreelita." Assim, ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo dele e enviou as cartas aos anciãos e aos nobres que moravam na cidade de Nabote. Ela escreveu nas cartas: "Proclamem um jejum e façam Nabote sentar-se diante do povo. E façam 2 homens imprestáveis sentar-se em frente a ele e testemunhar contra ele, dizendo: você amaldiçoou a Deus e ao rei. Depois, levem-no para fora da cidade e apedrejem-no até a morte." Portanto, os homens da cidade de Nabote, os anciãos e os nobres que moravam naquela cidade fizeram exatamente como estava escrito nas cartas que Jezabel lhes tinha enviado. Proclamaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se diante do povo. Então 2 homens imprestáveis vieram, sentaram-se em frente a Nabote e testemunharam contra ele na frente do povo, dizendo: "Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei." Depois o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram a dizer a Jezabel: "Nabote foi apedrejado e está morto." Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, ela disse a Acabe: "Vá, tome posse do vinhedo que Nabote, o jezreelita, não quis lhe vender, pois Nabote não está mais vivo. Ele está morto." Quando Acabe soube que Nabote estava morto, desceu imediatamente ao vinhedo de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dele. Mas Elias, o tisbita, recebeu a seguinte palavra de Jeová: "Vá depressa ao encontro de Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está no vinhedo de Nabote, pois foi para lá a fim de tomar posse dele. Diga-lhe: assim disse Jeová, você assassinou um homem e também tomou o terreno dele? Diga-lhe também: assim diz Jeová, no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão seu próprio sangue." Acabe disse a Elias: "Então, meu inimigo, você me achou." Ele respondeu: "Achei." Deus disse: "Visto que você está determinado a fazer o que é mal aos olhos de Jeová, saiba que vou trazer uma calamidade sobre você e vou exterminá-lo e eliminar em Israel todos os do sexo masculino da casa de Acabe, incluindo o desamparado e o fraco. E farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e levou Israel a pecar." E Jeová também falou a respeito de Jezabel: "Os cães devorarão Jezabel no terreno em Jezreel. Os da casa de Acabe que morrerem na cidade, os cães devorarão, e os que morrerem no campo, as aves do céu comerão. Certamente nunca houve ninguém
tão determinado a fazer o que é mal aos olhos de Jeová como Acabe, que foi instigado por Jezabel, sua esposa. Ele agiu de modo mais detestável possível, seguindo ídolos repugnantes, como faziam todos os amorreus que Jeová tinha expulsado de diante dos israelitas. Assim que Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu o corpo com pano de saco e começou a jejuar. Ele se deitava em pano de saco e andava abatido. Então Elias tisbita recebeu a seguinte palavra de Jeová: Você viu como Acabe se humilhou por minha causa? Visto que ele se humilhou diante de mim, não trarei a calamidade durante a vida dele. Trarei a calamidade sobre a casa dele nos dias do seu filho.